No vídeo de hoje, a gente vai reagir à grande congressista, a grande parlamentar Erika Hilton no Roda Viva. Ela deu mais de 1 hora de entrevista e eu separei algumas falas dela aqui pra gente reagir, porque a gente sabe que a inteligência não é algo próprio, não é algo característico da esquerda. Então eu separei aqui, é importante a gente reagir, a gente analisar e dar os nossos comentários aqui pelo seguinte motivo. A Erika Hilton, apesar de tudo, ela é uma pessoa de boa oratória, é uma pessoa eloquente, de fala firme. Então, como ela fala dessa maneira contundente, se você não tiver situado sobre o assunto de fato, é fácil você cair na narrativa dela. Porque ela traz um ar de autoridade, de propriedade daquilo que ela está falando. Então tudo soa como uma verdade absoluta. Então, se você não estiver atento, você acaba caindo na narrativa e sendo pego pela essa ideologia que ela prega, essa ideologia que ela traz. Dito isso, vamos lá, vamos reagir ao vídeo. Uma normalização, Tiago, da transfobia. As pessoas acham que transfobia é só matar, só agredir, só bater numa pessoa trans na rua, e muitas dessas pessoas já se sentem constrangidas com esse tipo de discurso. Então, como é que nós vamos legitimando o ódio e a desigualdade a esses grupos, se não pela força bélica, se não pela força da violência? Nós vamos dizendo que essas pessoas são menos dignas da própria identidade, que elas não podem pertencer a determinados grupos, que elas não podem requerer alguns níveis de participação, como, por exemplo, na comissão da presidência da mulher, e fazem isso com discursos muito simplistas, fazem isso com discursos que são violentos. Olha para você ver como é que a esquerda é suja, como ela radicaliza o debate para pintar você como um monstro. O que ela acabou de falar aqui é o seguinte: o fato de eu achar que uma mulher biológica que passou a sua infância, sua juventude, sua vida adulta como mulher tem mais propriedade para propor políticas públicas para mulheres, justamente porque ela traz essa bagagem de a vida inteira sofrer as dificuldades do que é ser uma mulher. Que essa pessoa seja a pessoa adequada para estar na presidência da Comissão das Mulheres. Não é Erika Hilton, biologicamente um homem que pode participar da Comissão das Mulheres, pode ter boas ideias, eu duvido, mas pode ter boas ideias. O fato de eu não achar que ela, que não traz essa carga, não seja a pessoa mais adequada para presidir, mas sim a mulher que eu acabei de citar, é um ato de ódio, é um ato de violência. Sejamos um pouco sensatos aqui. Sejamos um pouco sensatos. O que eu estou propondo, o que eu estou falando não é um absurdo. Inclusive, 73% das pessoas, inclusive mulheres, rejeitam a Erika Hilton na presidência da Comissão das Mulheres. Justamente porque o que eu estou falando é algo simples. Uma mulher que nasceu mulher e viveu a vida inteira como mulher tem mais propriedade para falar sobre as dificuldades de uma mulher do que a Erika Hilton, que é biologicamente um homem e não tem essa mesma bagagem que uma mulher tem. É simples, não tem nada de ódio, não tem nada de violento aqui, não tem nada de preconceituoso aqui. Discursos que já foram, inclusive, descartados em outros períodos históricos. A eugenia era biológica para colocar uma condição menor da população negra, para dizer que a população negra era inferior à população branca. Nós tivemos a ciência sem. Ela acabou de comparar o eugenismo com o fato da gente não achar que uma mulher, que um homem, que nasceu homem e se identificou como mulher, não é uma mulher. A eugenia, o fato de uma pessoa branca achar que um negro é inferior, não é respaldado pela ciência. Isso não é uma verdade. Agora, um homem, biologicamente um homem, é um fato que ele não é uma mulher. Gente, não é loucura isso que eu estou falando. Ela simplesmente não é uma mulher e isso é um fato constatado cientificamente pela biologia. Ponto. A eugenia tratava pessoas negras e pardas como pessoas inferiores. Ninguém está tratando pessoas trans como inferiores. A gente está simplesmente falando que elas não são mulheres. Elas não são menos ser humanos por isso. Elas não são pessoas inferiores por isso. Elas simplesmente não são mulheres. A Erika Hilton acabou de fazer uma equivalência entre o eugenismo e o fato de eu achar que uma pessoa trans que nasceu homem não é mulher. Que loucura, cara. Que loucura. Utilizada em inúmeros espectros, em inúmeros momentos, para dizer e legitimar violência e barbárie contra determinados grupos na sociedade. E aí vão dizer, olha, esta mulher não pode representar um espaço de mulheres, porque não é a mulher fêmea, não é a mulher biológica, mas vão se silenciar, por exemplo. Não parece que ela traz um tom de inveja das mulheres aqui? Isso é só uma opinião aleatória agora, um desabafo. Não parece que é a mulher fêmea, a mulher isso, a mulher aquilo. Não parece que ela traz um tom, uma pitadinha de inveja?
Quando Sônia Maria é encontrada analfabeta, surda, na casa do desembargador e é uma mulher classificada nesse lugar, porque você percebe que não se trata de defender um tipo de mulher. Se trata de violar, de negar direitos, de aprisionar às margens outros tipos de mulheres, porque em vários casos de violência, de abuso, de encontros a trabalho análogo à escravidão, estas mesmas mulheres, em sua grande maioria, mulheres brancas, de classe média, O que tem a ver? né, mulheres que vêm do espaço universitário, não levantaram e bradaram as suas vozes. Agora usam esse recurso biológico para legitimar, sem sombra de dúvida alguma, um ódio. Porque aí não é só uma questão genuína, honesta, porque nós podemos trazer uma questão honesta. Ninguém está ignorando a biologia, ninguém está desprezando os cromossomos, ninguém está desprezando as genitálias. O que nós estamos afirmando com segurança absoluta é que estes elementos não são os únicos elementos que compõem o gênero na sociedade. Uma mulher não é apenas a menstruação, não é apenas o útero, não é apenas a sua genitália. Uma mulher é mais do que isso. Então, o que mais uma mulher é? Então, ser mulher não é necessariamente eu gestar, eu menstruar, eu ser biologicamente uma mulher, não é o fato de eu ter uma genitália feminina. Isso não é ser uma mulher. Então, o que é? O fato de eu me autoproclamar mulher me transforma em mulher. Então, todas essas outras coisas que eu acabei de citar, todos esses outros elementos não necessariamente me transformam em uma mulher, não necessariamente compõem o meu gênero. Mas, se eu levantar agora e falar eu me identifico como mulher, isso significa que eu sou uma mulher. A Erika Hilton ela se contradiz um pouco, porque ao mesmo tempo que ela fala que não é uma coisa simples, ela simplifica demais a questão. Então, o que mais compõe o gênero? Eu me identificar como mulher, eu me vestir como mulher, isso único e exclusivamente me transforma em uma mulher? Se ela fala que só isso não compõe o gênero, o que mais compõe? Porque ela falou que todas as outras coisas não necessariamente compõem. A pessoa ser biologicamente mulher, ela menstruar, ela gestar, ela ter uma genitália feminina, não transforma ela em uma mulher. Então, o que mais transforma? Porque o que parece que ela está trazendo aqui, por mais que ela vai falar que não é tão simples assim, é que o simples fato de eu levantar a mão, me autoproclamar mulher, me vestir como mulher, me transforma numa mulher. Enquanto todas as outras coisas são reduzidas. Entendeu? Todas as outras coisas que ela não tem é menos importante. É complicado. Porque nós teremos mulheres cisgêneras que não terão útero, que não menstruarão, que terão uma genitália ambígua, no caso de pessoas intersexo. E como é que dentro desse discurso simplista nós tratamos essas mulheres? Como é que nós incorporamos ela, inclusive, dentro do debate da política pública? É complicado porque, tudo bem, ela pode se identificar como mulher, mas ela não pode forçar que toda a sociedade tenha ela como mulher justamente pelo fato dela não ser uma mulher. Uma mulher biológica, eu tô dizendo. Ela pode se identificar como mulher e ela deve ser respeitada. Ninguém tem o direito de respeitar nem a Erika Hilton, nem qualquer outra pessoa transgênero, pelo fato dela se vestir como mulher, se identificar como mulher ou ter uma opção sexual diferente. Isso não está em debate aqui, ela não pode ser desrespeitada, mas ela não pode enfiar a goela abaixo em todo mundo que ela é uma mulher e que ela tem que ser tratada como uma mulher. No sentido de, por exemplo, ser presidente da Comissão das Mulheres. Entendeu o ponto que eu estou querendo trazer aqui? Dúvida de que nós estamos vendo uma instrumentalização da ciência, mais uma vez, para justificar o discurso de ódio. E aí trazem o discurso biológico e, na sequência, uma série de discursos completamente violentos e atrozes. O que está colocado contra nós não é simplesmente um discurso de, talvez essa pauta, o uso do banheiro, que é um espantalho absurdo, porque você não tem como olhar para mim e dizer que eu deva ir a um banheiro masculino. Isso num país que mata, num país... É outra questão extremamente complicada aqui. Por quê? Porque no mesmo país que mata, que estupra, a gente pode ter pessoas mal intencionadas que vão entrar nos banheiros femininos e se aproveitar dessa oportunidade para fazer aquilo que ela acha que ela tem que fazer, para cometer um crime tão horroroso como essas aqui que ele acabou de citar. E eu não sei se eu me sinto confortável como um futuro pai de que uma pessoa que se autoproclama mulher e se vista como mulher, mas que seja biologicamente um homem, entre no mesmo banheiro que a minha filha. Eu não sei se eu me sinto confortável, se eu me sinto seguro, se eu souber que isso é uma possibilidade, que existe essa autorização e que não vai ser um espanto social se a minha filha entrar dentro do banheiro e encontrar uma pessoa lá fazendo xixi de pé
entendeu? Não necessariamente isso acontece, tá? Eu tô citando um exemplo grotesco aqui. Mas eu não sei se eu me sinto seguro, eu não sei se eu me sinto confortável, assim como ela não se sente. É o que eu tô falando, ela não pode simplesmente empurrar isso goela abaixo a sociedade, entendeu? Ela não pode querer que todo mundo considere normal uma pessoa que é biologicamente um homem entrar no mesmo banheiro que a filha dessas pessoas, que é a minha filha. É uma questão muito complicada e que eu não concordo. Eu não concordo, eu não me sinto confortável. Eu não me sentiria seguro. E violenta. Isso é tudo narrativa para criar pânico moral, para fazer esses espantalhos. Mas agora, por óbvio, é preciso ter algum nível de estratégia para que a gente não vá com todas as pautas para cima de uma sociedade que ainda está muito ancorada na violência, na desigualdade da informação, da compreensão do que são as pautas trans. Por outro lado, nós também não podemos ignorar esta agenda, porque ao ignorar esta agenda, nós nos tornamos refém da extrema-direita, que a qualquer momento, quando nós falarmos de pessoas trans ou de debates LGBTs, vão querer usar isso para nos colocar contra a sociedade. E aí, quando eu digo nós, não sou eu, porque eu sou essa sujeita. Eu falo em nome do governo, ali pensando na pergunta que você me faz. Então, eu acho que precisa ter equilíbrio, precisa ter um misto de duas coisas. É preciso saber aonde que é um recuo estratégico, em qual pautas, em qual momento nós temos mais a perder do que ganhar, mas sem ignorar que, primeiro, nós somos sujeitas e sujeitos de direito, estamos na sociedade, votamos no presidente Lula. Mas o presidente Lula deve espontaneamente trazer esse assunto para a eleição, por exemplo? Olha, depende de qual é o contexto do assunto. Qual é a pauta do assunto? É o enfrentamento à violência? É mais oportunidades educacionais? Eu acho que tem que trazer, claro. Qual é o que vai estar colocado, atrelado a esta população? Porque muitas vezes as pessoas acham que o debate da população trans travesti no Brasil é esse debate que a extrema-direita quer colocar como protagonista. Os nossos debates são outros. Nós queremos moradia, nós queremos trabalho digno, nós queremos proteção, nós queremos poder viver com a nossa família. Pô, vocês querem o que todo brasileiro quer. Todo brasileiro quer moradia, todo brasileiro quer segurança, todo brasileiro quer emprego, todo brasileiro quer viver com a família dele. Isso não é uma pauta de pessoa trans, isso é uma pauta de pessoa. A gente vive num país onde 50% da população, talvez um pouco menos da metade da população, não tem saneamento básico. Onde 60, 70% está endividado. Onde a gasolina está R$ 7, onde o poder de compra está diminuído, onde o salário médio é baixíssimo. Todo mundo quer uma vida melhor. Isso não é uma pauta das pessoas trans. As pessoas trans não têm prioridade nesse assunto, porque a prioridade não é de nenhuma classe política, não é de nenhuma minoria específica. Porque simplesmente isso é um direito do ser humano. Isso se trata de dignidade da pessoa humana. Todo ser humano, independente se ele é negro, branco, trans, careca, anão, seja lá o que ele for, qual a minoria que ele represente, tem direito a essas mesmas coisas. Entende? Queremos poder frequentar uma igreja, ter religião. Esta é a nossa discussão. Aonde vocês são proibidos de ter uma igreja e frequentar religião? O que a igreja não aceita é o pecado em si. Mas, como pecador, se você for lá, assim como a homossexualidade é dada como pecado, o adultério também é dado como pecado, a imoralidade sexual também é dado como pecado. Então, todas essas pessoas, todos esses pecadores que nós somos, podem frequentar a igreja normalmente. Não há nenhuma proibição, nem, pelo menos, pode haver casos minoritários, casos isolados pelo Brasil e pelo mundo, de pessoas que são impedidas de entrar? Pode, mas isso não representa o cristianismo e isso também não é uma questão majoritária no Brasil. Isso não é, se você entrar em 10 igrejas aqui, eu creio que nenhuma vai te expulsar pelo fato de você ser uma mulher trans. Muito pelo contrário. Provavelmente vão te acolher. Não me parece que se o presidente Lula trouxer esse debate pro debate público, seja algo ruim. Agora, precisa entender em quais circunstâncias, quais são as discussões. Não dá para abandonar a pauta da comunidade LGBTQIA+. Não vou nem trazer aqui só as pessoas trans, vou incluir toda a comunidade LGBTQIA+. Porém, em um país tão polarizado como o Brasil, com uma agenda tão odiosa, nós vimos agora o que é a minha eleição para a presidência da Comissão da Mulher. Abriu-se um esgoto, o ódio perdeu o pudor, é ódio de maneira descarada, mostrando que o Brasil ainda nutre profundamente um ódio à diversidade.
É o que eu falei, não se trata de ódio, se trata... Tudo bem, tem algumas pessoas que passam do limite, sejamos sinceros aqui também. Tem algumas pessoas que passam do limite e que ultrapassam ali o limite do aceitável, né? Mas a maioria das pessoas não se trata de uma questão de ódio, se trata única e exclusivamente de uma questão da gente não considerar sensato que você, biologicamente um homem, que não tem a bagagem de uma mulher que nasceu como mulher, presida a Comissão das Mulheres. Que você, biologicamente um homem, que viveu boa parte da sua vida como um homem, esteja sentado no lugar de uma mulher. É o que eu tô falando, isso não é papo de maluco, isso não tem nada a ver com ódio, é o que eu falei. Algumas pessoas ultrapassam o limite do aceitável? Ultrapassam. Algumas pessoas extrapolam? Extrapolam. Mas isso acontece em todos os aspectos políticos. A gente viu, há não muito tempo atrás, o Charlie Kirk sendo assassinado na frente das suas filhas, sendo uma pessoa de direita, uma pessoa conservador, religioso. Não tem nada a ver com o fato desse ódio específico a pessoas transgêneras, né? Mas sim a pessoas descompensadas, pessoas que ultrapassam o limite de todas as formas, vamos colocar assim. Um ódio às pessoas trans. Nós não podemos ser levianos diante disso. Temos que tratar esta matéria com responsabilidade, estas pautas com responsabilidade, mas em determinados momentos, alguns recuos estratégicos são importantes porque, volto a dizer, se nós não dermos recuo estratégico para garantirmos um governo democrático que respeite a nossa agenda, que tenha uma pasta dentro dos seus ministérios que nos proteja, o que nos espera é a vala, é a morte, é o silenciamento completo das nossas agendas. Esta mesma extrema-direita, que criou todo um espantalho diante da minha eleição para a Comissão das Mulheres, agora quer criar um mesmo espantalho para tirar o foco daquilo que é importante. É preciso proteger as mulheres. É preciso dar fim ao discurso misógino, às práticas misóginas. E nós vamos com essa força. Nós vamos atrelar aos movimentos feministas, nós vamos atrelar às mulheres, às meninas, aquelas que atuam no ambiente digital, no ambiente profissional, a todas as pessoas que já não mais suportam a violência que está cada vez mais escancarada e que acreditam sim que esta é uma proposição eficiente para dar fim a esse discurso que está sendo feito, como eu disse no início da nossa conversa, sem pudor. É como se houvesse uma legalização, é como se fosse legalizado tratar a mulher como... O que ela está falando aqui é da lei da misoginia. E você já deve ter visto outras pessoas falando por aí o problema da lei da misoginia, que é justamente a abrangência dela, a falta de especificação do que se é a misoginia, o que se caracteriza um ato de misoginia. Tudo bem, pode ser que exista uma lei. Agora, equiparar o racismo já é uma coisa de maluco. E a falta de característica do que se é a misoginia, de quais comportamentos se definem como misoginia, é o que é preocupante nessa lei da misoginia. É o que eu falo, a esquerda traz uma narrativa e ela constrói essa narrativa e dissemina essa narrativa para pintar pessoas que discordam como monstros. E aí, quando vem uma pessoa lúcida falar que é loucura e falar, olha, tem esses problemas aqui, ela usa essa narrativa que ela construiu para falar assim, ó, bandido, você não gosta de mulher, você é red pill, você é contra a Lei Maria da Penha, igual no vídeo do Kim que eu postei aqui na semana passada. Então eles são astutos, eles constroem essa narrativa para depois jogar essa narrativa contra você e colocar a ideologia deles em pauta e conseguir enfiar essa ideologia deles goela abaixo. Incentivar, nós vimos aquela trend de que se ela me dizer não, eu vou dar tiro, eu vou dar facada. Se isso não for controlado agora, com políticas e legislações... Tá vendo qual que é o problema? Vamos lá. Você tá vendo qual que é o problema? Ela tá falando daquela trend lá. O cara finge que vai pedir a mulher em casamento. E aí, se ela falar não, aí ele traz elementos do que ele faria. O direito penal é a última ratio. O direito penal é a última instância do direito, é a última forma do direito punir uma pessoa. A gente está falando de restringir a liberdade de uma pessoa, de tirar uma pessoa do bem mais valioso que ela tem, que é a liberdade de ir e vir dela, enfiar ela dentro do sistema, enfiar ela dentro de uma cadeia, onde ela vai ter contato, onde ela vai ter a liberdade dela, não vai ter pouco contato, vai ter a liberdade dela restringida. Ela está falando que a pessoa que postou esse vídeo, que talvez nem tenha essa opinião de fato, essa pessoa merece ser enquadrada na lei de misoginia e quiçá ser preso. Agora, é sensato, mais uma vez eu apelo para a sensatez aqui, é sensato que uma pessoa que posta um vídeo bobo na internet
fazendo parte de uma trending, seja presa por conta desse vídeo, que ela tenha a liberdade dela cerceada por conta desse vídeo, eu falo, eles radicalizam o debate. Radicalizam o debate sempre para uma coisa ruim. É um vídeo de mau gosto? É um vídeo de mau gosto. Mas não é um elemento para que você prenda e cerceie a liberdade de uma pessoa. Específicas, nós não saberemos aonde nós vamos parar. Então é com a força dessa consciência que está acordada na sociedade que nós vamos fazer esse enfrentamento contra aquelas pessoas que querem continuar a proteger estuprador, quer continuar a proteger discursos red pill e misóginos na vida e na sociedade. Uma pessoa que tem um discurso red pill merece ser presa por isso? Não estou dizendo que ela possa ter a liberdade de falar aquilo que ela bem entender. A gente tem limites bem definidos para isso hoje. Da liberdade de expressão. Então uma pessoa que vai num podcast e fala uma coisa que não é bem vista pela sociedade, ela merece ser presa por isso? Complicado. Essa trend que eu citava agora, isso já precisava ter caído num primeiro vídeo que foi colocado. Essa trend não caiu porque o TikTok entendeu. Ela caiu pela a mobilização. Porque a sociedade fez um movimento de denunciar, de se manifestar, de dizer, etc. Não porque a plataforma já tinha um mecanismo de identificação, de rastreio e diz, olha, isso é discurso de ódio, isso é violência contra as mulheres e nós precisamos interromper. Então nós temos hoje um lobby gigantesco que rende muito a alguns setores da política que dificulta com que a gente faça uma discussão para dizer internet não é terra de ninguém. E não adianta só apagar o vídeo, banir o vídeo, depois que ele já circulou na mão de milhares, milhões de adolescentes, de pessoas. É preciso haver mecanismos de prevenção. É preciso que a plataforma identifique o discurso de ódio e automaticamente impeça. Eu tenho um projeto que fala da desmonetização dos discursos de misóginos e red pill. Não é possível que alguém ganhe dinheiro agredindo mulheres, meninas, crianças nas redes sociais. Não é possível que nós vivamos nisso. Que as pessoas ganhem dinheiro, que elas vá lá, produzam um vídeo, façam um discurso de ódio e que ela receba dinheiro por isso. Nós precisamos desmonetizar esse tipo de conteúdo, nós precisamos banir esse tipo de conteúdo. Tá bom por aqui, o vídeo já tá ficando longo demais, né? Essa última parte que ela falou aqui é até ok. Eu acho que, como eu disse, o direito penal é a última ratio. Você não deve prender e nem cercear a liberdade de uma pessoa por conta dela ter feito alguns discursos que não agradam a sociedade. Mas esses limites precisam estar bem definidos. Então, você vai tirar a monetização de um vídeo? Ok. Pode tirar a monetização de um vídeo, desde que os limites estejam bem definidos. Agora, você falar, como está na lei da misoginia, né? Você deixar com uma abrangência tão grande é uma questão muito sensível. Você tirar, por exemplo, a monetização de alguém, o sustento de alguém, quem me garante que com essa abrangência toda não vai acontecer certas injustiças? Entendeu? Então o problema da lei da misoginia, primeiro, é o fato dela ser equiparada ao racismo. Isso pra mim já é um problema. Mas a abrangência dela, o fato dela não ter especificações do que define um comportamento misógino, também é um problema. Então, pro vídeo não se estender muito aqui, a gente já tá com mais de 20 minutos. Eu vou encerrando por aqui. Se você tá gostando desses vídeos de react, das minhas opiniões, deixe seu comentário aqui embaixo, se inscreve no canal e curte o vídeo, beleza? Fui!